Olá, líder! Se você se sente desconfortável em ter conversas difíceis, em dar feedbacks para os seus liderados, e se até mesmo após os feedbacks você não vê melhora e não há mudança de comportamento, você precisa assistir esse vídeo até o final. E antes de iniciar com o conteúdo, você já sabe, se inscreva aqui no meu canal para receber mais conteúdos como esse que vão te ajudar a ser uma líder de alto impacto. E também deixa sua curtida aqui nesse vídeo se esse conteúdo pode estar gerando valor aí na sua vida. E preste muita atenção, porque agora eu vou te apresentar quais são os principais erros, os principais 5 erros no momento de dar um feedback aí para os seus liderados e também quais são os 5 acertos, a forma assertiva que você pode ter e se posicionar diante de uma conversa difícil, diante de um feedback construtivo, corretivo, de desenvolvimento aí para os seus liderados. E saber isso pode mudar completamente os seus resultados, líder. E você precisa lembrar que líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultado. Com feedbacks, você cuida das pessoas, desenvolve as pessoas para que, por tabela, em contrapartida, elas apresentem melhores resultados. Tanto como profissionais, como ser humano, como pessoa. É através do feedback que você verdadeiramente desenvolve a sua equipe. O feedback eu considero a maior e melhor ferramenta de desenvolvimento de uma equipe. E se eu tivesse que fazer uma analogia para que você entendesse mais ou menos o que é o feedback, você pode associá-lo como aquela brincadeira que talvez você já tenha brincado aí na sua infância ou com os seus filhos, do tá quente ou tá frio. Lembra? É aquela brincadeira, líder, onde alguém esconde um objeto em determinado local, você fica com os seus olhos vendados e quando você se aproxima do local onde o objeto está escondido, alguém sinaliza para você dizendo que está quente. Quando você se distancia na procura, alguém sinaliza dizendo que está frio. E aí, quando você consegue encontrar o objeto, você chega no objetivo final e celebra. O feedback é exatamente a mesma coisa. Quando você dá um feedback para um liderado, você sinaliza que ele está próximo dos objetivos daquilo que é esperado dele dentro da empresa. Quando você sinaliza através do feedback que ele está distante, que está frio, longe daquilo que é esperado, ele volta a estar mais próximo de você, das suas expectativas e daquilo que você espera. Sem feedback, assim como você nessa brincadeira, a pessoa se sente totalmente perdida, desorientada, incapaz de alcançar o objetivo final, que na brincadeira é encontrar o objeto, mas na sua equipe é entregar o resultado esperado para a empresa. Então, o feedback é o direcionamento que faz com que você seja capaz de fazer com que os colaboradores tirem a venda dos olhos e tenham o direcionamento para alcançar os resultados da empresa. Por isso, é muito importante que você não cometa esses 5 erros e pratique esses acertos para dar feedbacks assertivos aí para os seus liderados. E qual é o principal grande erro que faz com que muitas líderes não tenham essa assertividade na hora do feedback? É a compreensão, o entendimento de que feedback é a mesma coisa que ter uma conversa com os liderados. E na prática, como mentora e treinadora, acompanhando muitas líderes e também dentro de centenas de empresas, eu ouço isso com muita frequência de pessoas que ocupam uma posição de liderança, onde acreditam que ter uma conversa com o liderado significa ter um feedback. Então entenda, líder, o certo é que feedback não é uma conversa. O feedback é uma estratégia estruturada e que tem método para acontecer. Então, não é uma conversa. Se você senta para conversar com o liderado, ok. Mas não acredita que sentar e conversar com o liderado é dar feedback. Feedback é quando você sai com o liderado com um plano de ação, com um acordo de mudança,
com um prazo para fazer tudo isso acontecer. Se não é só uma conversa. Em conversas, geralmente o colaborador, o que você diz entra por um ouvido e sai pelo outro. Uma conversa não leva a pessoa à mudança, não coloca a pessoa no compromisso de agir diferente, de mudar os comportamentos. Por isso, uma líder, ela estrutura a conversa através de um método de feedback. Segundo grande erro que eu vejo muitos líderes cometendo é dar feedbacks para os liderados com base no julgamento, com base em achismos. Por exemplo, você é muito desengajado, você não tem comprometimento, você é preguiçoso, você é negligente. Quando você dá um feedback para os liderados com base no seu julgamento sobre o que a pessoa é, a tendência é que essa pessoa leve para o lado pessoal e se ofenda. Por isso, um feedback jamais é dado com base no seu julgamento, com base naquilo que você acha. O correto de um feedback é guiá-lo através de dados e fatos, através do que a pessoa fez e não daquilo que ela é. Então, ao chamar um colaborador, ao invés de dizer que ele é preguiçoso, ao invés de dizer que ele é negligente, você vai trazer o fato que aconteceu. Se ele é preguiçoso, ele tem chegado atrasado em quais dias? Se ele é negligente, ele cometeu algum erro no sistema, no relatório, no trabalho, nas tarefas dele. Então, no feedback, você precisa trazer fatos, dados, e não o julgamento sobre o que a pessoa é. Se você trouxer o seu julgamento, a pessoa se ofende, leva para o lado pessoal e isso não gera crescimento. Então, sempre é com base em dados e fatos. Tá? Terceiro grande erro que eu vejo muitos líderes cometendo no momento do feedback é dar o feedback e se comunicando de forma igual com todas as pessoas. E como eu sempre digo, nada é mais desigual do que se comunicar de forma igual com pessoas que são diferentes. Na sua equipe, líder, você vai ter diferentes pessoas com histórias diferentes, perfis diferentes, vivendo momentos diferentes, com níveis de maturidade diferentes. E o seu desafio é ser capaz de transitar, adaptar a sua fala de acordo com o perfil de cada liderado, com o nível de maturidade que ele tem, para que você tenha uma comunicação que gere mais conexão e aí sim gere uma mudança de comportamento no liderado. Por isso, o jeito certo de dar feedbacks sempre é considerando o perfil da pessoa e o nível de maturidade que ela tem dentro do time. Se é aquela pessoa considerada bebê, se é aquela pessoa já num nível de maturidade M2, criança, se ela está no nível M3 comparado a um adolescente da sua equipe, ou se ela está no nível de maturidade 4, onde ela é adulta, é madura, tem autonomia no trabalho dela. Então, uma líder do futuro considera o perfil e a maturidade dos liderados para dar o feedback. Agora, o quarto erro que eu vejo muitos líderes cometendo na hora do feedback que está errado é não conduzir no final, não construir junto com o liderado um plano de ação. Então você traz a situação, você fala do comportamento que a pessoa teve, o impacto que esse comportamento gerou no ambiente e na equipe e depois você gera junto com o liderado, constrói junto dele um plano de ação, porque esse é o jeito certo de fazer o feedback. Precisa ter no final um acordo de mudança com prazo para acontecer. Se não houver o plano de ação, se não houver acordo de mudança com um prazo de acompanhamento, não é feedback, é só uma conversa. E conversa está errado. Errado. Feedback é estrutura, é método, tem plano de ação, tem acordo de mudança. E aí eu gosto de compartilhar 3 perguntinhas que após você falar as situações, os dados, os fatos que aconteceram, falar do comportamento do liderado que precisa ser corrigido e do impacto que esse comportamento gerou no time, essas 3 perguntinhas constroem
um plano de ação que geram justamente essa mudança de comportamento e você estabelece a partir disso prazo com o seu liderado. Essas 3 perguntinhas, aliás, são: primeiro, o que você acha que pode acontecer se você continuar fazendo isso, fulano? E a segunda pergunta, e se você mudar? E se você fizer diferente, o que pode ser? E a terceira é a mais importante de todas. E então, fulano, o que você está disposto a fazer para que essa situação não se repita, não aconteça mais? E é com base no que o seu colaborador te dirá que você vai construir o plano de ação, o acordo de mudança. Porque é muito diferente o próprio colaborador assumir com você o compromisso de ter algumas ações, do que você mesmo, como líder, ter que dizer o que ele tem que fazer diferente. A motivação para a mudança é muito maior quando parte do colaborador. E aí eu sempre oriento que você estabeleça um prazo para fazer esse follow-up. Então, fulano, nos próximos 15, 20 dias, eu estarei acompanhando mais de perto se realmente você estará colocando em prática isso que você se comprometeu comigo, ok? Ou nos próximos 15 ou nos próximos 30 dias, é muito importante que você estabeleça um prazo para que a pessoa realmente se comprometa em agir e fazer diferente. Afinal, as pessoas funcionam melhor quando é estabelecido o prazo, senão elas tendem a deixar para depois ou dar desculpas para a falta de mudança de comportamento. Então, esse seu alinhamento é fundamental para um feedback correto. E por fim, o quinto ponto aí que faz um feedback ser errado, a líder que não cumpre o follow-up. Ou seja, tem a conversa com o liderado, tem um acordo de mudança, cria o plano de ação, estabelece o prazo para acompanhar se de fato o colaborador mudou, mas passado o prazo, ela não chama mais o colaborador para dizer: parabéns, eu percebi o seu esforço, eu vi que você mudou, que bom perceber que você está disposto a melhorar. Ou se não houve a mudança, dizer: fulano, nós havíamos conversado em tal dia, eu dei esse prazo de 15 a 20 dias, eu percebi que as coisas não mudaram, inclusive em tal dia aconteceu esse outro fato, essa mesma situação se repetiu. E aí você faz novamente um feedback. Eu sempre oriento que o papel da líder é pelo menos 3 feedbacks para uma pessoa. Se ela não mudou, não melhorou após 3 feedbacks, a melhor forma é você ajudar essa pessoa a ser feliz em outro lugar. É promovê-la ao mercado de trabalho. Porque a sua parte você já fez, mas claramente a pessoa também não está disposta a fazer a parte dela. Então, depois de 3 feedbacks estruturados, a pessoa mesmo chega à conclusão que ali não é o ambiente para ela. E você fica tranquila como líder, porque a demissão não será surpresa para esse colaborador. Por isso que o jeito certo de fazer o feedback sempre é com a validação ou a decisão a partir do plano de ação. O que é a validação? Validar significa elogiar pelo esforço da pessoa, por ela ter mudado, ter feito o que ela disse que faria, ou decidir o que fazer se ela não mudou, se ela não melhorou, se ela não colocou em prática aquilo que ela disse, acordou com você no dia do feedback. Então você precisa realmente cumprir o follow-up, se posicionar, dar o retorno para a pessoa sobre a conversa de feedback. É trabalho duro? É realmente trabalho duro, líder, mas não existe outro caminho. É realmente com esse seu esforço, com esse empenho, com essa sua dedicação que você desenvolve as pessoas. E quando você utiliza desses acertos na hora do feedback, você se sente muito mais segura, muito mais confiante para estar dando direcionamento para as pessoas e cumprindo verdadeiramente o seu papel como líder, que é ser uma luz que ilumina o caminho das pessoas, que faz com que dê clareza de como elas podem chegar no próximo nível delas e lapida o próprio talento aí dos seus colaboradores. Então eu desejo que você coloque em prática todos esses acertos, que você não cometa mais esses erros e, acima de tudo, líder, eu gostaria de saber se fez sentido para você esse conteúdo. Eu gostaria de saber se fez sentido para você
esses acertos que fazem e tornam um feedback muito mais assertivo na prática. Então me conta aqui nos comentários se isso fez sentido para você, porque aqui é uma troca e eu vou amar aprender mais com você e saber do seu ponto de vista. Deixa aqui o seu comentário embaixo desse vídeo e vamos juntas! Eu espero você no próximo vídeo!